Naturalmente que nós temos a consciência e temos feito um esforço no sentido de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos que são inquilinos municipais, e temos vindo a fazer um conjunto de intervenções junto aquilo que é vulgarmente chamado os bairros, para que tenham a mesma qualidade de espaço público que o resto da cidade tem. Sabemos, de facto, que há locais da cidade e alguns destes bairros da cidade que estão particularmente fragilizados nesta relação que os inquilinos, os bons inquilinos, têm com o seu espaço público, e muitos deles sentem-se. Temos tido aqui relatos de pessoas que dizem que têm medo de sair de casa, alguns têm medo de quase ir às janelas, e que os bairros foram controlados por gangues, se assim quiser. Queria também dizer que não é verdade que não haja programas. Há pelo menos 2 programas que estão em funcionamento. Um deles são os contratos locais de segurança, que estão celebrados e em funcionamento, e, portanto, isto é articulado naturalmente com o Ministério da Administração Interna, com a PSP, com a Câmara Municipal do Porto e com outras valências. Eles existem. E existem também os modelos integrados de policiamento de proximidade da PSP. E, portanto, nós, se me perguntar, mas é preciso mais, é claramente preciso mais, e é também por isso que nós temos vindo a manter contactos. Quando a Polícia Municipal do Porto passou a assumir a responsabilidade em matérias do trânsito, e com isso a Polícia Municipal do Porto reforçou o seu contingente, de alguma maneira estivemos aqui também a contribuir para libertar contingente da PSP para as outras funções. E as outras funções são a proteção e segurança que a Polícia Municipal não pode nem deve executar. Portanto, alguma coisa foi feita. Da mesma maneira, se os senhores vereadores assim aprovarem, vamos hoje decidir a compra de automóveis para a PSP, que a Câmara Municipal do Porto integrará a PSP, e que servem exatamente para este fim. Eles servem, está definido, como sabem, nos termos da proposta, que sejam exatamente para ações de proximidade. Porque é verdade que da parte dos cidadãos há falta de visibilidade da polícia, ou seja, há uma percepção de não presença das forças policiais, e isso tem, naturalmente, impacto. Nós temos hoje um mercado negro a funcionar em condições ideais. Nós viramos daquilo que era a heroína e, de alguma maneira, a cocaína, para situações de crack, em que o comportamento dos próprios toxicodependentes é completamente diferente, e isso é conhecido e catalogado internacionalmente. E, portanto, parece-nos a nós que algumas medidas deviam ser tomadas. Hoje, na proximidade dos hospitais, é proibido fumar. Nas farmácias e das escolas é proibido fumar. Agora, eu pergunto se não acham que é normal que uma medida idêntica se aplique ao consumo de estupefacientes. Eu pergunto se o facto de se ter despenalizado, a meu ver, bem, ou descriminalizado, a meu ver, bem, o consumo, se isso permite que os cidadãos que pretendem consumir isso o façam na via pública, à vista das crianças e à porta das escolas. Eu entendo que não. É a minha opinião. Acho que há limites para tudo. Trabalhar junto às populações no sentido de ter as crianças ocupadas, com certeza, e acho que temos-lo feito. Melhorar o espaço público e as condições de vivência, sim, mas o espaço público não pode ser apropriado por gangues. Não pode ser apropriado por mercado negro. Não pode. E isso só podemos conseguir através de medidas prudentes que têm que estar na legislação e que devem permitir à Polícia de Segurança Pública atuar nestes casos. Porque não é, com certeza, aplicando uma multa. Peço desculpa. E aquilo que nós estamos a propor não é recriminalizar o consumo, é dizer assim, há formas de consumo e há locais onde o consumo não pode ser tolerado na via pública e em espaço público. Intervenções à medida, não, digamos, iguais em todo lado, mas que tomem o contexto de cada lugar como sendo determinante para aquilo que se vai fazer, do nosso ponto de vista faz sentido, e era isso que deveria ser feito. Há uma coisa que eu acho que deveríamos evitar, era enfatizar nestas zonas, sobretudo, a dimensão mais, digamos, de segurança física, porque habitualmente esta dimensão surge associada a outras. E nós temos, por exemplo, programas, como por exemplo os contratos locais de desenvolvimento local, que acentuam muito isto, digamos, uma unidade de intervenção que não distingue, mas acomode o conjunto das dimensões necessárias, para que com isso não estejamos
digamos, quase sem dar conta, a estigmatizar a zona e dizer esta é uma zona onde é preciso segurança e a outra é uma zona onde são precisas outras coisas. A Câmara Municipal do Porto já deu conhecimento desta preocupação ao Governo, em inúmeras reuniões que temos tido com a Sra. Secretária de Estado, mas também, mais recentemente, e isto decorreu na semana passada, com o Sr. Ministro da Administração Interna, que esteve aqui com a Sra. Secretária de Estado, que reuniu com a área metropolitana, com os estudantes da área metropolitana, e fez o diagnóstico da criminalidade na área metropolitana do Porto, em que, de facto, aquilo que quiseram demonstrar, eu não ponho em dúvida, é que os índices de criminalidade continuam a cair. Eu tive a oportunidade de dizer ao Sr. Ministro, e disse publicamente, que há duas coisas diferentes. Há uma coisa que é a taxa de criminalidade e outra coisa é a percepção de segurança por parte dos cidadãos. São coisas absolutamente diferentes. E não tenho dúvida nenhuma que hoje a percepção de segurança por parte dos cidadãos está em queda. E isso é uma responsabilidade do Estado. É uma responsabilidade do Estado. E não vale a pena virem com estatísticas. As forças de segurança, neste momento, não têm recursos. E não vale a pena nós andarmos a tentar equivocar as pessoas com estatísticas. Porque a estatística não funciona. Porque nós amanhã eu consigo uma estatística fantástica para não haver criminalidade no Porto. Descriminalizo tudo. E também não estou de acordo, Sr. Vereador, que os territórios são todos iguais. Nós sabemos hoje que há determinados territórios e não tem a ver sequer com o retrato socioeconómico do território. Há territórios neste momento que estão, de facto, debaixo de ameaça. Nós sabemos. Sabemos, é visível, a população sabe muito bem. Toda a população sabe. E, portanto, nesta matéria tem que haver uma intervenção, claramente uma intervenção mais musculada. Em todas as vertentes, absolutamente. Mas há uma coisa que é verdade. Nós ouvimos aqui relatos, ainda outro dia ouvimos aqui relatos de uma moradora, que para mim foi particularmente lancinante, em que ela explica exatamente como é que vive. Em que as pessoas, pura e simplesmente, sentem que em aquilo que são prédios que são propriedade da Câmara Municipal do Porto, em que essas pessoas são inquilinas, essas pessoas têm que pedir autorização para abrir a janela, têm que pedir autorização para fechar a porta e, subitamente, temos um poder alternativo. E nós aqui, nesta matéria, temos que ser capazes de dizer ao Governo que isto não pode ser. Partilho da mesma opinião de que, se por mais alguma razão isto não fosse, o problema do consumo de droga não é o problema de destruir a vida da pessoa que consome e da sua família. Isso é muito sério e muito grave. Agora, mais ainda, o que nós não podemos aceitar é que isso destrua a vida e a liberdade das pessoas que rodeiam os locais onde esse consumo, esse tráfico é feito. Isso é que manifestamente tem que ter uma ação ainda mais determinada. Sim. Há de facto um problema que já aqui foi salientado por Sr. Presidente e pela Sra. Vereadora Hilda Figueiredo, e é um problema que também tem uma causa imediata, que também já foi aqui referida, que foi o fim do bairro do Aleixo, que naturalmente era o supermercado da droga do Porto, há muitos anos, e que tinha uma configuração física que permitia, entre aspas, isolar ali naquele espaço este tipo de atividades. Com o fim do Aleixo, naturalmente que o problema passou para o outro lado e, de facto, há um problema de segurança sério e eu partilho de todas as preocupações que aqui foram referidas e acho que a primeira ação, independentemente da pertinência de todas as ações de desenvolvimento social que também já aqui foram referidas e que nós apoiamos, há uma necessidade de uma ação policial. E há uma necessidade de uma ação policial da Polícia de Segurança Pública, compreendo as dificuldades que a Polícia tem de atuar nestes casos e partilho da necessidade de lhes dar mais meios e, portanto, já adianto que vou votar favoravelmente a estas duas recomendações. Dada a falta de recursos policiais, nós abordamos com o Sr. Superintendente a questão de policiamento gratificado a ser pago pela Câmara Municipal do Porto em zonas particularmente sensíveis. O Ministério da Administração Interna já confirmou que autoriza, o que não deixa de ser um paradoxo. Isto demonstra à saciedade que o Ministério da Administração Interna, afinal, reconhece que não há recursos e que não tem disponibilidade dos recursos necessários à Polícia de Segurança Pública. E aqui eu estou a fazer aqui um elogio à Polícia de Segurança Pública. Queria que ficasse claro. Eu estou a fazer aqui um enorme elogio à Polícia de Segurança Pública e aos seus agentes. Porque, de facto, ao chegarmos a este ponto, demonstra à saciedade
e não estou a dizer que foi este governo, nos últimos 15 anos não houve investimento. Não houve investimento em forças policiais. Como se o país vivesse num país em que não precisava sequer de repor os contingentes. E, portanto, eu não quero construir um Estado policial. Mas não temos dúvidas nenhumas que pensar que hoje temos tantos polícias de segurança pública no Porto como no final da década 40 do século passado, alguma coisa, de facto, está mal. Essa competência é da Administração Central e não abdico disso nem 1 milímetro. É da Administração Central. E a Câmara ter que o fazer, ter que o assumir, revela que algo está mal neste país também. E por isso eu vou votar a favor para a defesa dos nossos cidadãos, munícipes da cidade, tendo em conta a gravidade da situação, mas é com protesto forte, porque isto não devia acontecer.